Dia de Inter e noite de decisão em Caxias do Sul. Sim, vale muito para o Inter este duelo na Serra Gaúcha pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Ramon Dias estreia com muitos problemas, departamento médico cheio e um alerta que liga para o ano que vem. Eu quero tratar também da provável escalação do Inter e como virá o Juventude de Thiago Carpini para esse duelo importante no Alfredo Jaconi. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Temos muito a conversar aqui neste conteúdo, afinal, né? O Colorado tá cheio de desfalques para esse jogo tão importante lá em Caxias do Sul, 6h30, a bola rola no Alfredo Jaconi, Colorado que defende uma invencibilidade importante, não perde para o Juventude desde 2021, jogando na Serra Gaúcha, vem de bons resultados. Lembro que ano passado, né, tivemos uma decisão, um jogo tenso por lá, né? No duelo do Brasileirão, entregou de 3-1, o reencontro, né, do Roger Machado com o Juventude naquele momento. Hoje o cenário é outro, é o cenário de estreia do Ramon Dias, técnico argentino, junto do Emiliano Dias, seu auxiliar. Então tudo isso vai ser levado em consideração, óbvio, em um duelo de 6 pontos, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Inter é 14º colocado, tem 27 pontos e, no pior dos cenários, pode terminar a rodada na 16ª colocação, na beira da zona do rebaixamento. Para isso, torce contra o Santos, que joga contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, e torce também contra o Atlético Mineiro, que joga contra o Mirassol em Belo Horizonte. Então, jogos difíceis, mas, né, nada impede que os adversários diretos aí ganhem os seus jogos. No melhor cenário, o Inter pode ir aos 30 pontos e aí pode ultrapassar o Vasco, que joga contra o Cruzeiro em São Januário, pode ultrapassar o Ceará, que joga contra o São Paulo no Morumbis, pode ultrapassar o Grêmio, que joga contra o Vitória na Arena, e também pode ultrapassar o Corinthians, que joga contra o Flamengo em São Paulo. Então, bem dizer, gente, o Inter fica de olho em praticamente todos os jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Por isso, mais do que nunca, vencer é muito importante nesse duelo para que o Inter comece a sair, né, de trás. Está na 14ª colocação, é uma posição incômoda e bom, né? Ganhar dá confiança para justamente, né, trazer o torcedor de volta para o duelo, né, de quarta-feira contra o Corinthians no estádio Beira-Rio, confronto também direto, né, na parte ali de baixo, intermediária da tabela de classificação. Vamos ampliar o que vai ser esse jogo de hoje? Em nome da Inter Store Beira-Rio, camisas licenciadas do Inter e as melhores collabs você encontra por lá, peças da Prove, lançamentos de camiseta nova, personalização de camiseta e muito mais. Você encontra na Inter Store Beira-Rio, que se você não pode visitar as lojas, que ficam abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, a Inter Store vai até você, afinal eles enviam para todo o Brasil. Só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai ter contato direto com o WhatsApp da Inter Store, e ali mesmo, né, já vai poder fazer o pagamento, né, o envio, e vai ter um manto novo na porta de casa, tá bom? Então chama eles, o link está na descrição aqui deste conteúdo. Turma, o Inter vive um drama, tá? Afinal, a estreia do Ramon Dias será com emoção. O Inter tem 8 desfalques para o duelo contra o Juventude. Bernabé suspenso, foi expulso no Grenal. Brian Aguirre suspenso, levou o 3º cartão amarelo no Grenal. E o Juninho também levou o 3º cartão amarelo no Clássico 4-4-8. Ontem, o Inter divulgou um boletim médico atualizado. Rocher, trauma no pé, fora do jogo. Thiago Maia segue com um quadro de lombalgia, treinou alguns treinos da semana, mas está fora do jogo, né? Não viajou a Caxias do Sul. O Richard, que seria um substituto imediato do Thiago Maia, e aqui a gente pode contestar, né, a escolha que seria feita, tem um desconforto no quadril, também não viajou a Caxias. Alan Rodrigues, aqui um problema maior, tá? Lesão muscular, tem o Alan Rodrigues, né? Então esse é um jogador que deve desfalcar o Inter um pouquinho mais de tempo. Lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, grau 2. Tendência, né, que volte somente contra
o Mirassol ou contra o Bahia, tá? Ainda indefinidas as datas, então resta a gente saber qual o jogo que é o primeiro, né? Mas volta só depois da parada FIFA. E além deles, né, o Gustavo Prado está com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Mundial sub-20 no Chile. Então, um interesse esfacelado, né? Teremos em Caxias. Com isso, tá? O Ramon Dias convocou alguns jogadores da base que não vinham sendo relacionados. Ian Henrique, lateral direito, relacionado pela primeira vez no time profissional. Ele chegou ao Inter para fechar a sua formação aqui no celeiro, chegou no começo de 2025. Ele é formado pelo Guarani de Campinas, teve oportunidade já na equipe profissional, né, do Guarani. E, cara, na base do Inter, disputou já 22 jogos. Fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Gaúcho, né, sub-20 de forma invicta, e óbvio, né, que também estava na campanha do rebaixamento no Brasileirão deste ano. Foi então relacionado pela primeira vez, obviamente, né, porque o Inter não tem o Brian Aguirre, o Inter está relacionando um lateral jovem, o que já me parece ser uma novidade do Ramon Dias, né? Muitas vezes o Inter não teve o Aguirre e o Roger não relacionou ninguém. Então está posto. Pablo, que virou o Pablo da Costa agora, né, lateral esquerdo, também está relacionado na ausência do Bernabé, mas a tendência não é que ele jogue, a tendência é que o Vitor Gabriel seja o titular. E também outro nome que foi lembrado foi o do Bernardo Jacob, primeiro volante, esteve já no plantel de cima, treinou inclusive como lateral direito com o Roger Machado, foi relacionado para o duelo. Jogador que teve alguns minutos, acho que no amistoso contra o México, e não apareceu mais. Então o Ramon Dias está dando uma olhada para os guris, tá? Agora, se vai jogar ou não, eis a questão. Tendência de time num 4-4-2 em losango, com Antony, o goleiro, na lateral direito, Alan Benítez, Vitão Mercado e Vitor Gabriel. Na abertura do meio-campo, Luiz Otávio, né, que terá a sua primeira oportunidade como titular do Inter nesta temporada. Vai começar o primeiro jogo como titular. Tá? O que é uma ótima, né, notícia para mim, é o principal ponto, e quem sabe, né, ele começa a se firmar como titular e mostra, né, de vez que o Roger estava errado em não oportunizar esse garoto que tem um potencial gigantesco. Ao lado do Luiz Otávio, Bruno Henrique, aí Alan Patrick e Oscar Romero, Carboneiro e Rafael Borré. É a tendência de escalação do Inter, do meio para frente até considera um time forte, mas, né, um time bem desfalcado e descaracterizado, contra o Juventude, né, que, como eu disse, está dentro da zona do rebaixamento. Neste momento é o 18º colocado com 21 pontos, ou seja, pode chegar a 24 pontos, e com isso, né, dá uma amenizada, né, na parte baixa. Ainda não sai da zona nesta rodada, mas dependendo, né, se o Grêmio se o Grêmio ganhar, do Vitória, e o Mirassol ganhar do Atlético Mineiro, eles ficam a um ponto de sair da zona do rebaixamento. E na próxima rodada tem justamente um confronto direto entre Atlético Mineiro e Juventude lá em Belo Horizonte. Então um duelo importante para o Juventude, certamente casa cheia, né, no Alfredo Jaconi. O Juventude que não conta com o Jadson, que está suspenso, e deve ter Jandrei, o goleiro, Reginaldo, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes, então é um time já bem modificado em relação ao gauchão desse ano. Kaique Gonçalves, jogador que o Inter flertou aí durante algum tempo. Mandaca, para mim, muito bom jogador. E o Giraldo, então 3 volantes. Gabriel Veron, Batalha, para mim esse é o nome a ser marcado do Juventude no jogo. E o Gabriel Talhari, que sabe fazer gols, tá? Então é o time num 4-3-3, né? Praticamente aqui com 3 volantes e 3 atacantes também é a provável escalação do Juventude. Não esquece de passar lá na KTO, eu estou apostando numa vitória do Inter por 1-0, é o meu palpite de KTO. Esse placar está pagando 6,50, deixa eu ver se mudou a odd aqui, não, 6,10, tá? Já caiu a odd. O Inter pagando 2,02, aumentou um pouquinho a odd do Inter, 3,80 o Juventude e o empate pagando 3,30. Então são as odds lá em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê, fui!